Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Global Access em português. Vamos aguardar só mais uns 2 minutinhos, tá? E daí a gente inicia a sessão. Ok, vamos lá, pessoal. Olá a todos, boa tarde, bom dia, né? Dependendo de onde vocês estejam. Obrigado por estarem aqui com a gente em mais uma sessão do programa do Global Access em português. Sejam bem-vindos. Estamos muito felizes com a oportunidade de trazer mais uma sessão para vocês, né? E hoje vamos dar continuidade ao tema do Microsoft Intune Suite. Então, essa é uma sessão, né, parte 2. Aqui no slide, como vocês podem ver, eu queria apresentar a vocês os nossos oradores, tá? Então, teremos a Catarina Rodrigues, que é Product Manager da Microsoft. Eu, que sou a Fernanda Cisnando, uma Senior Technical Support Engineer na Microsoft, no time do Fast Track. Temos o Ricardo Carvalho, Cloud Solution Architect da Microsoft. Temos o Marcos Barbosa, um Technical Specialist na Microsoft. E o Carlos Brito, que é um Principal PM Architect também na Microsoft. Então, para introduzir nessa sessão, a gente, como eu já falei, a gente vai dar continuidade ao tema do Microsoft Intune Suite. Nessa, vamos estar mostrando como os complementos do Intune Suite ampliam as capacidades de gerenciamento, facilitando a análise de dados, a atualização de aplicativos de terceiros, além dos recursos com foco em dispositivos celulares, aliando-se ao nosso propósito de simplificação do gerenciamento. Então, esse conteúdo, né, mais uma vez, é sem dependências do mundo on-premise. Vamos estar trazendo, né, dispositivos gerenciados, né, conteúdos que se aplicam a dispositivos gerenciados e também não gerenciados. Então, dessa vez a gente incluiu, né, temos um novo produto alinhado aos dispositivos que não estão gerenciados através do Microsoft Intune. Para quem perdeu as demais sessões, né, nós temos aqui o link do nosso canal, que é o aka.ms/globalaccess/pt. Então, nesse link vocês conseguem encontrar as nossas sessões anteriores. E aí, vamos falar só um pouquinho dos planos, né, do Microsoft Intune. Então, tudo que a gente vem apresentando anteriormente está incluso no nosso Intune Plano 1, tá? Mas aí, na sessão anterior, a gente começou a trazer, né, o que faz parte do nosso pacote do Intune Suite, que nele, né, ele é um complemento, tá, ao Intune Suite Plano 1, que inclui as soluções, né, no Suite vocês encontram a solução de Intune Plano 2 também incluso nela, além das outras, como gerenciamento de privilégios, né, o EPM, gerenciamento de aplicativos corporativos, e também vocês, né, conseguem essas funcionalidades também no modo standalone, né? E aí, nessa sessão, a gente também vai focar no que nós temos apenas no Intune Plano 2,
tá? Então, é uma sessão onde a gente abrange o Intune Suite por completo, né, complementa ele, assim como também aos que não possuem o Suite, mas terem interesse no que temos no Intune Plano 2, a gente vai estar abordando o Intune Plano 2 nessa sessão. Como agenda dessa sessão, a gente, né, vai estar fazendo uma visão geral do Microsoft Intune Suite. Estaremos trazendo o tema de gestão de aplicações empresariais, o nosso tema de análise avançada. Como já falei, né, vamos abordar o Intune P2, né, todos os recursos dentro do Intune P2. E vamos ter também nosso tempo para a Q&A, né, mas não deixem as perguntas para o final, né, durante a nossa apresentação. Se vê alguma pergunta, já manda para a gente aqui no chat, tá, que o nosso time de especialistas já vai estar trazendo as respostas. Então tá. Então vamos começar, né, falando um pouquinho, né, de uma visão geral. Bom, não podemos deixar de começar falando um pouco de como a gestão de endpoints ela vem evoluindo, né, para se enquadrar às novas tendências. Então, quando o Microsoft Intune ele foi introduzido lá em 2011, a maioria das organizações tinham equipes separadas para a gestão de dispositivos móveis e desktops. Relativamente rápido, né, as equipes de TI começaram a se unir para que pudessem adotar uma abordagem consistente em todo o seu ecossistema. Mas aí as equipes de TI e segurança começaram a descobrir que a crescente diversidade de dispositivos e os riscos de segurança estavam levando-os a integrar fluxos de trabalho para realmente proteger, né, seu cenário digital. E, felizmente, a mudança acelerada para a nuvem, né, possivelmente ajudou a tornar tudo isso possível. Mas aí não é suficiente para alcançar um modelo de segurança Zero Trust, né, um modelo onde nunca confie, sempre verifique, e garantir que os endpoints dos funcionários permaneçam performantes e seguros. E aí vem também a necessidade de fazer mais com menos, que agora está impulsionando a necessidade de mais automação, inteligência, consciência de dados e inteligência artificial. E aí, com toda essa evolução, a complexidade de gerenciar esses endpoints também aumenta. A experiência integrada de gerenciamento de endpoints do Microsoft Intune Suite permite uma máxima produtividade, simplifica a administração e mantém seus trabalhadores no foco, né, proporcionando experiências excepcionais de usuários. Então, o Intune Suite e suas soluções e as capacidades avançadas permitem reduzir o que chamamos de Total Cost Ownership, o custo de total de propriedade, eliminando a necessidade de múltiplas soluções pontuais e projetos de integração caros. Então, em todo o espectro do Intune Suite, como vocês podem ver aqui, né, nesses slides, há melhorias, né, adicionais de segurança para capacitar suas equipes, e detectar, né, padrões ocultos, fortalecer defesas e responder a incidentes mais rapidamente com a inteligência artificial generativa. Então, o Microsoft Intune Suite, ele unifica soluções críticas de gerenciamento e segurança de endpoints em um plano simples. O Intune Suite, como vocês podem ver, né, ele oferece assistência técnica com ajuda remota, suporte ao usuário padrão do Windows com gerenciamento de privilégio de endpoint, que esses foram temas que a gente abordou, né, na nossa sessão anterior. E aí também inclui a parte de análise avançada de endpoint, né, impulsionados por inteligência artificial, acesso seguro a dados e aplicativos corporativos de dispositivos móveis com o Tunnel para gerenciamento de aplicativos móveis. Então, esses temas são os temas que a gente vai estar focando, né, hoje aqui nessa sessão. Então, na sessão anterior, a gente já falou do PKI em nuvem da Microsoft, e aí hoje a gente vai dar continuidade, né, com os temas. Então, com base nessa conexão, o Intune Suite ele pode aumentar a colaboração das equipes de TI e segurança, ampliando a visibilidade, né, convergindo fluxos de trabalho e unificando dados de uma maneira incomparável, levando a mais simplicidade, segurança e economia. Tá? Então, para a gente dar início à nossa sessão hoje, né, trazendo o tema
de gestão de aplicações empresariais, eu vou passar a palavra para o meu amigo Ricardo Carvalho. Ricardo, é com você. Obrigado, Fernanda. Ok, então, boa tarde a todos. E vamos passar então agora à gestão de aplicações empresariais, ou Enterprise Application Management, como todos nós conhecemos. Como principais funcionalidades, simplificar o processo de descoberta e instalação das aplicações de terceiros. Um serviço muito parecido com algo que se calhar alguns já conhecem, como o Patch My PC, com a atualização automática das aplicações para a última versão disponível que cada vendor consegue disponibilizar. Portanto, aqui também como vantagem a parte das vulnerabilidades que as equipas de segurança nos dias de hoje tanto identificam, e com uma vasta lista de aplicações com muitas vulnerabilidades. Desta forma nós estamos a trabalhar também a ajudar a resolver todas essas situações, porque estamos sempre de uma forma automática a instalar todas as últimas versões disponíveis nos nossos tenants. Sim? Desculpa interromper, acho que não está apresentando a sua tela. Ok, só um momento, por favor. Ok, penso que agora já esteja. Agora sim. Ok, peço desculpa a todos. Realmente não reparei que faltava aqui a esquadria vermelha à volta a indicar que tinha feito a passagem. Retomando então, portanto, só para resumir um pouco aquilo que estava a dizer, baseado nos itens que aqui tenho, portanto, simplificar o processo das aplicações, a atualização automática, a possibilidade também de ajudar em resolver toda a parte de vulnerabilidades identificadas pelas equipas de segurança e que as versões, muitas das aplicações têm. Outra funcionalidade bastante interessante, e comparando com as aplicações Win32 Apps, que é o pré-preenchimento dos parâmetros de instalação e de remoção, assim também como os métodos de detecção, mas incluindo executáveis, ou seja, os ficheiros exe, e não só os MSI, que automaticamente era populado toda esta informação. Portanto, agora é a informação que vem proveniente do vendor, e automaticamente temos todos os nossos parâmetros pré-populados com os métodos de instalação que necessitamos. Existe também a componente de supersedence, de substituir versões anteriores, que algumas que não são substituídas automaticamente, ou porque não é possível efetuar o upgrade de forma automática, que implica remover a versão anterior, etc. E então conseguimos também utilizar esta funcionalidade que surgiu recentemente para podermos efetuar esta gestão das nossas aplicações. Temos um relatório que iremos depois também ver mais à frente na demonstração, com o estado de aplicações que necessitam de atualizações, ok? E isso também é bastante importante para sabermos, mediante o que nós temos distribuído nos nossos computadores, nossos dispositivos da empresa, versus as aplicações novas, e podemos a partir daí também gerar novas aplicações, fazer supersede de outras, etc. Atualmente temos cerca de 450, estamos sempre a crescer. Qualquer vendor pode eleger-se e junto da Microsoft pedir para solicitar e disponibilizar uma aplicação no nosso catálogo. Qualquer empresa também o poderá fazer, e o que irá ajudar a que algumas aplicações que depois são públicas que possam estar neste catálogo. Portanto, como pré-requisitos, obrigatoriamente o Windows 10 ou 11 64 bits. Em termos de conectividades, temos que permitir os updates das aplicações para terceiros, caso contrário não vamos conseguir obter esta lista. E em termos de licenciamento, disponível como add-on ou como Intune Suite, portanto qualquer uma das duas nós poderemos utilizar adquirindo um add-on para aplicar aos nossos utilizadores, ou a componente completa e desfrutando também de todas as outras componentes disponíveis na suite.
A ativação da licença é por utilizador e por mês, e no caso de quererem experimentar para poderem tirar proveito da versão trial, para efetuar todos os vossos testes dentro das vossas organizações, validar todas as funcionalidades, poderão fazê-lo por um período de 90 dias e até 250 utilizadores e não dispositivos como aqui está escrito, ok? Portanto, na parte da administração, vocês poderão depois poder ativam e tiram e vão desfrutar do trial que podem iniciar. Portanto, aqui, passando então à demonstração, vamos aqui criar uma aplicação de aplicação de catálogo de aplicações empresariais ou Enterprise Application Management. Temos aqui indicação, neste caso é um trial que estamos a usar, caso contrário não iríamos ver sequer esta opção disponível. Nesta lista temos muitas aplicações com várias versões, ok? Portanto, que nos permite usar uma versão específica de uma determinada aplicação, e vamos então usar aqui como exemplo o Remote Help que nós temos aqui disponível. Em termos de nome, vou só alterar, podemos alterar aqui os nomes, podemos alterar toda esta informação que nós queremos, usar uma categoria para depois no Company Portal as aplicações também aparecerem de uma forma diferente e mais organizada, adicionar aqui um logotipo para que quando sejam disponibilizadas no Company Portal apareça com um aspecto um bocadinho melhor, e aqui então a linha de comando com um exe e com alguns parâmetros que nós podemos alterar, editar, adicionar, etc. Mas vem já tudo pré-populado, como se pode ver. Depois os requisitos, escolher aqui pelo menos uma máquina com sistema operativo suportado, e também uma detecção que já vem populada automaticamente com a versão do fecheiro, e que nós podemos ver já numa máquina já com o software instalado. Nas propriedades nós podemos comparar e perceber aqui nos detalhes qual é a versão e onde é que podemos ir buscar esta informação, caso tenhamos que o fazer por algum motivo manualmente, ok? Ou adicionar mais alguma entrada que queiramos. Adicionar aqui uma etiqueta de âmbito, neste caso vou aplicar aqui da nossa sessão, um conjunto de máquinas, e aplicar depois, assignar então aqui o nosso grupo. Podemos também usar, relevante aqui, de usar aqui alguns filtros para incluir ou excluir máquinas, garantir que determinadas máquinas possam ser tratadas de forma diferente, por algum motivo, e também salientar aqui as notificações e definições que nós temos para a aplicação. Neste caso, transferência de fundo ou de primeiro plano. Neste primeiro plano é quando nós clicamos no Company Portal e fazemos instalar agora, ou de fundo, que é um processo automático como um Windows Update, que distribuímos como obrigatório para todas as máquinas, e a partir daí ele vai instalar nas máquinas todas. Portanto, usar aqui o Delivery Optimization também para controlar o fluxo de largura de banda que nós temos para a internet. Outra opção importante, o fuso horário do dispositivo. Portanto, nós podemos definir uma hora, mas mediante o fuso queremos que ele ocorra na mesma hora para todas as localizações, ok? Portanto, e também o prazo de instalação da aplicação. Avançamos, criamos a nossa aplicação aqui com o resumo, e que vamos agora validar em termos de reporting o que é que nós podemos ter para a nossa aplicação, ok? Aqui também que a aplicação é atualizada automaticamente, portanto nós não temos que fazer nada, é um processo automático e transparente para nós, em que as aplicações vão ser disponibilizadas aqui no portal do Intune. Em termos de report, temos então aqui um report a indicar que temos uma aplicação que pode ser atualizada, que está na versão 129, podemos ir para a 130, e ao selecionarmos a aplicação, vamos ter a opção de atualizar e então iniciar o processo de uma nova aplicação, ou para fazer o supersede de uma outra que já exista e que nós
queiramos aplicar então aqui algumas regras, nomeadamente a parte de remoção de uma aplicação da versão anterior, porque não suporta o upgrade direto. Portanto, nós podemos aqui selecionar a versão e efetuar. Tudo o resto vem tudo pré-populado, como puderam ver, e acaba por ser algo muito simples para quem está a gerir a componente de Intune. Assignamos então depois no fim ao nosso grupo e terminamos por aqui, ok? Passo agora então a palavra ao meu colega Marcos, que vai falar sobre análise avançada no Intune. Marcos. Obrigado, Ricardo. Boa tarde, pessoal. Como já dito, né, vou falar com vocês agora sobre análise avançada, tá? Bom, antes da gente entrar nos detalhes, né, dos recursos da análise avançada, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um pouco da visão da Microsoft, né, sobre o uso e análise, né, de dados para automação dentro do Intune, tá? Então, aproximadamente 1 ano e meio, o time de produto do Intune, né, começou a investir fortemente em inteligência artificial generativa e também no Copilot, né? Então, desde então, a gente embarcou em uma jornada de análise de dados, criamos este roadmap, né, que estou compartilhando aqui com vocês, para abordar essa questão. Então, para a gente explicar melhor sobre a nossa visão, né, então temos 3 pilares principais que suportam essa abordagem. O primeiro pilar é o que a gente está chamando aqui de dados como base da TI moderna, que vai nos ajudar, então, a obter mais dados desde o início, tá? Então, aqui a gente está falando em algumas melhorias, né, ou capacidades adicionais de inventário, né, que vão oferecer ali aos administradores mais informações. O segundo pilar é a ideia de contextualização desses dados, né? Então, não basta apenas visualizar um dado, é necessário garantir que ele esteja o mais atualizado possível, né? Retornando, por exemplo, quase ali em tempo real. Isso é muito importante quando a gente fala de funcionalidades, né, ou capacidades que facilitem ali a vida, né, dos administradores para a solução de problemas ou para ter visões históricas, né, através de cronogramas de dispositivos ou eventos que possam mostrar ali algumas histórico, né, de mudanças ocorridas em algum dispositivo. Bom, o terceiro pilar é como a gente vai utilizar todos esses dados, né? Então, como a gente vai usar todos esses dados como entrada, né, ou como insumo para automação e análise, tá? Usando, por exemplo, a inteligência artificial generativa, né? Então, como, por exemplo, né, pegando esses dados e alimentando ali consultas através do Copilot, para quando os administradores fizerem perguntas, né, sob demanda, ou para direcionar ações com base em resultados de um agrupamento ali de dispositivos, pensando em dispositivos com propriedades específicas, tá? Então, esses dados também podem ser usados como insumos para orquestração, permitindo ali detecção de problema, resolução de um problema, né, e até a partir de notificação para o usuário. Tá? Então, esse é um resumo, né, dessa nossa jornada, né? Então, algumas dessas funcionalidades, né, já estão disponíveis hoje, outras estarão disponíveis no futuro, ou ainda estão ali no roadmap, né, de desenvolvimento do time de produto do Intune. Bom, para a gente começar a conversa, né, então a gente deu a visão geral que a gente tem hoje e do que a Microsoft está propondo ali por uma visão de curto, médio e longo prazo, mas vamos olhar já para os recursos que os clientes do Intune Plano 1 já têm disponível, tá? E aí eu começo a falar, então, do Endpoint Analytics, tá? Esse é um recurso que a gente já tem nos tenants, né, já há algum tempo. Então, o requisito aqui é basicamente o Intune
Plano 1, tá? E ele já pode oferecer para vocês alguns insights, né, bem interessantes, tá? Então, aqui no meu caso, né, depois eu vou fazer uma demonstração, mas aqui você já tem uma nota, né, um score de como que está a situação do teu ambiente e com quem você está sendo comparado, tá? Qual que é a métrica ali de outras organizações, né, do mesmo tipo de indústria, a média da avaliação de outras organizações do mesmo tipo de indústria, tá? Depois eu vou mostrar para vocês também que dá para vocês criarem dá para fatiar essa visão, né? Então, talvez fazer uma avaliação como que era esse ambiente há 30 dias atrás, né? Então a gente consegue ali criar alguns cortes, né? Para que seja feito uma comparação com o próprio ambiente, tá? Dentro do Endpoint Analytics, né? Então, de novo, não estou falando ainda do Advanced Analytics. Então, o Endpoint Analytics, que qualquer tenant ali com Intune Plano 1 já tem disponível, basta habilitar a coleta, tá? Então, aqui você já tem alguns relatórios que focam na parte de desempenho de inicialização, trazendo impacto que políticas de grupo, né, do AD ali, de GPOs mesmo, né, podem trazer, qual que é a frequência de reinicialização, né, dos dispositivos. Temos também outro relatório que ele foca mais na confiabilidade dos aplicativos, né? Então, como que está a saúde dos aplicativos que são executados, né, nos dispositivos gerenciados pelo Intune, tá? Você tem uma comparação ali entre versões, a quantidade de vezes que eles falharam, tá? Tudo isso de forma consolidada. E um outro que eu acho super interessante, ainda mais para o momento atual, né? Então, como amplamente já divulgado, o Windows 10, né, deixa de ser suportado após outubro do próximo ano, né, outubro de 2025. Então, estamos bem aí há 12 meses, né, melhor dizendo, do final do suporte do Windows 10. Então, esse é um relatório que vai trazer também insights importantes, tá? Não só de migração do Windows 10 para o Windows 11, mas também de quanto que o seu ambiente, né, o ambiente de vocês, está pronto para o que a Microsoft chama ali de ambiente nativo em nuvem, né, o Cloud Native, tá? Eu também vou trazer mais detalhes na demonstração. Bom, legal. Então, isso é o que vocês já podem usufruir hoje, né? Quem não tem a licença ali do análise avançada ou do Intune Suite, são recursos que já estão disponíveis no Intune Plano 1, mas falando agora do que está disponível na análise avançada, tá? A análise avançada, como o próprio nome já diz, né, traz recursos avançados para essa parte de relatórios, né, parte de insights de dados, tá? Então, aqui você consegue criar escopos personalizados, né, para realmente fatiar e dividir um relatório ali para olhar para subconjuntos, né? Então, eu queria dispositivos, criar um relatório aqui de visão de dispositivos de determinada cidade, país, de determinada versão. Então, você consegue separar essa visão. Parte de análise de anomalias, né? Então, realmente olhando para a integridade. Então, o relatório do Endpoint Analytics já traz uma visão de comportamento, mas é uma foto simplesmente. Tem que fazer comparação com mudança de comportamento ao longo da linha do tempo, tá? Anomalias já vai trazer esse detalhe, e aí eu falo mais sobre isso na demonstração. Temos também uma visão de linha de tempo, né, que em cada estação de trabalho você já tem aquele o Reliability Monitor, né, que vocês podem abrir ali dentro do painel de controle, né, do Windows 10, Windows 11, ele já traz um relatório individual, né, em cada estação de trabalho você consegue ter essa visão, mas aqui a gente traz, lógico, a visão consolidada dentro do Intune. Temos a consulta de dispositivo, né, que o Carlos vai detalhar mais para vocês depois, e também, mais recentemente, tivemos a adição de um relatório de integridade de bateria e o relatório de desempenho de recursos. Mas vamos lá. Quais são os pré-requisitos, né? Quando a gente fala de pré-requisitos para análise avançada, a gente tem dois caminhos, né? Então, é possível contratar, né, uma licença
apenas da análise avançada, né? Então, vocês precisam ter um Intune Plano 1, né, que está dentro do Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, E5, F3, né? Não vamos falar aqui de todas as licenças disponíveis, mas o que já tinha tudo até o momento, né? Inclusive o Business Premium, e também, então, esse pacote, que já tem um Intune Plano 1, e aí uma adição, né, que pode ser uma licença específica para análise avançada ou o próprio Intune Suite, que contempla ali todos os pacotes que a gente falou na sessão de hoje, estamos falando, né, na sessão de hoje, o que a gente apresentou e demonstrou na sessão anterior, tá? Um outro requisito, lógico, aqui, como ele traz recursos avançados em cima do Endpoint Analytics, né? Então, o primeiro passo é habilitar a análise de endpoint, né? O Endpoint Analytics aí, ele faz a coleta, então, de dispositivos tanto gerenciados apenas pelo Intune ou de dispositivos cogerenciados, né? Que tem ali a gestão do Configuration Manager e do Intune, tá? Então, tendo o licenciamento e o Endpoint Analytics já habilitado, aí é só adicionar as licenças do Advanced Analytics para vocês terem esses dados no tenant. Bom, trazendo um pouco mais de detalhes, né, quando a gente fala de detecção de anomalias, a ideia aqui é a gente realmente identificar, né, fatores relevantes de anomalias ali que afetem a experiência do usuário final, tá? Então, por exemplo, estava tudo bem no ambiente, mas teve ali a atualização de algum aplicativo ou uma atualização de sistema operacional, e aí o Advanced Analytics começa a detectar que houve uma mudança no comportamento das aplicações ou dos próprios sistema operacional, né? Então, não era algo que acontecia ali rotineiramente, mas algo que mudou, e dependendo ali do tipo de processo, né, do volume de alertas, ele vai trazer essa informação, vai fazer a classificação e trazer essa informação no portal. Para a gente entender, né, quando eu falo de análise avançada com os nossos clientes, né, sempre surge uma dúvida, legal, Marcos, mas quais são os gatilhos, né? Quais são os sinais que a análise avançada vai utilizar para trazer o alerta, tá? Então, a gente montou esse time de produto, na verdade, né, montou essa tabelinha aqui, eu estou compartilhando com vocês, tá? Então, quando a gente fala, tem, lógico, toda a questão de modelo analítico, né, de machine learning, que vai consultar e cruzar todos esses dados, mas quando a gente fala de ações, né, que podem gerar ali, que são utilizadas, né, como base para identificar uma possível anomalia, por exemplo, as atualizações cumulativas, né, do Windows, as atualizações de recurso, né, como o pessoal chama ali de atualizações de builds, alguma atualização, instalação de driver, atualizações ou instalações de aplicativos, né, alguma alteração de política e alguma elevação ali de aplicativo, tá? Então, quando a gente olha para alguma dessas ações e usando os modelos analíticos aqui, a gente pode, então, ter sinais, né, que podem indicar uma anomalia. Por exemplo, a famosa tela azul, né, do Windows, ou alguma reinicialização excessiva, ou alguns sinais de travamento, né, de aplicativos, tá? Então, aí o modelo faz a correlação, né, no nível de dispositivos, utilizando também recursos de inteligência artificial, e com todas essas informações, né, vocês conseguem, então, talvez pausar, né, ou identificar ali que uma determinada atualização trouxe um problema, e aí congelar essa atualização para o restante do ambiente, né, ou talvez até já trocar a versão, né, do que estava sendo entregue, tá? E realmente apoiá-los ali numa solução de problema mais rápido, né, e principalmente em problemas repetitivos, mas talvez até mesmo antes do próprio usuário abrir um ticket, né, abrir um incidente, tá?
Bom, aqui é a visão do recurso de linha do tempo, né? Então, ele mostra aqui, eu vou abrir depois no portal, mas ele mostra, com base, né, em horas aqui durante os dias, quais foram os momentos que tiveram um evento crítico, um informativo ou um erro um pouco mais grave, tá? E aí tem o detalhe um pouco mais abaixo. Aí a gente está falando aqui de uma latência de mais ou menos 24 horas, tá? Para ter esse nível de informação. Além disso, né, como eu falei, a gente tem um relatório de integridade das baterias, né? Vou trazer o detalhe também na demonstração, mas é um relatório que pode apoiá-los ali a identificar com antecedência, né, as baterias que estão falhando, né, dentro do parque gerenciado, e aí talvez verificar as que estão ainda em garantia e solicitar uma troca, ou em alguns casos, até num processo de compra, né? Então, vocês compraram um equipamento de um determinado fabricante, e aí vocês verificam que o tempo de vida daquela bateria não foi o esperado, né? Então, pode te ajudar ali um próximo processo de compra, comparar, né? Se vocês tiverem modelos, fabricantes diferentes, e aí optar por um que traga um resultado melhor. Mais recentemente, né, a gente teve a adição desse relatório, que é o relatório de desempenho de recursos. Esse era um relatório que estava disponível apenas para os clientes que usam os recursos de PC na nuvem, né, do Windows 365, mas recentemente ele foi disponibilizado também para os PCs físicos, tá? Basicamente ele vai trazer ali informações sobre o desempenho do processador, da memória RAM, né, principalmente avaliações de pico de uso, né, tanto de processador quanto de memória RAM, e também alguns insights e recomendações. Bom, partir agora para a demo, né? Aí eu peço desculpas para vocês, mas estou usando aqui um tenant de demonstração, né? Até pela questão de ter todos esses dados disponíveis, né? Meu tenant que geralmente eu uso não teria esse nível de detalhe, e também porque... e aí eu peço desculpas, na verdade, por causa da questão do idioma, tá? Então aqui eu não consigo a informação em português. Bom, mas vamos lá, né? Então, quando eu abro o Intune, se vocês forem aqui na parte de relatórios, né? E aqui, descendo no menu central, nós temos a informação, o relatório do Endpoint Analytics, tá? Então, recapitulando tudo que a gente tinha falado anteriormente, o que está dentro do Endpoint Analytics, né? Dentro do plano 1, o plano 1 não tem essa opção de anomalias e não tem esse relatório aqui de saúde de bateria e nem o Research Performance, tá? Vamos mostrar primeiro os recursos do Endpoint Analytics dentro do Intune Plano 1. Então, dentro do Intune Plano 1, eu já tenho aqui as informações, o score, né? Então, a nota geral aqui do seu tenant, eu tenho a nota da média das empresas, né, das organizações do mesmo segmento, né? Já tenho alguns insights, né? Então, por exemplo, aqui ele já me traz uma visão, né, que 68% do meu parque de dispositivos gerenciados pelo Intune, na verdade, 68% dos dispositivos Windows 10 ainda não estão registrados com o Autopilot, né? E o Autopilot aí melhora a experiência de provisionamento, né? Então, aí ele já traz aqui a recomendação. Um outro cenário é que 25% dos dispositivos aqui não são ingressados, né, nem como dispositivos híbridos aqui ao Entra, tá? Então, ele dá também algumas sugestões. Além disso, ele traz algumas notas por métrica, né? Então, qual que é a avaliação aqui de desempenho de inicialização, né? Então, aqui é a média, né, onde está o triângulo aqui, onde é a média das organizações, e esta é a nota desse tenant, tá? Faz a mesma coisa, né, para os outros segmentos. Então, esse é o primeiro relatório, né, que traz essa visão bem ampla
e você consegue pegar mais detalhes, tá? Então, ele faz a classificação também com base no modelo dos equipamentos gerenciados, né? Então, aqui é um relatório com cada um daqueles itens que eu mencionei, mais consolidado por modelo, e nesse outro ele traz a lista completa, tá? Então, a nota de cada um dos dispositivos gerenciados pelo Intune. Então, é interessante também até para você comparar o modelo que está performando mais, menos, né? E tomar as decisões de vocês, tá? Dentro do relatório de Startup Performance, então ele vai trazer mais detalhes ainda, né, em cima desses pontos, tá? Então, vai trazer, por exemplo, aqui o que pode estar afetando, né, o tempo de inicialização, avaliação do tempo ali que poderia, né, ser uma GPO, ou um tempo de logon, tá? Depois vocês podem explorar também, olhar para o tenant de vocês, né, e trazerem ali mais insights, tá? Então, mas aqui no meu caso eu tenho mais de 13 mil dispositivos, né, com tempo de logon lento, né? Então, pode afetar ali a experiência do usuário também. E aqui a gente traz informações, né? Então, de novo, detalhado sobre o modelo, a performance do dispositivo, o detalhe dos processos que estão afetando, né, a experiência de inicialização, tá? Então, ele traz aqui uma visão bem detalhada, né, do que está causando mais problemas, tá? E também o tempo a frequência, na verdade, de reinicialização dessas máquinas, tá? E aqui ele traz os dados dos últimos 30 dias, onde ele vai trazer cada tipo de evento, né, que pode gerar uma reinicialização, seja a tela azul aqui, né, o stop error, ou as outras opções, tá? Aí vocês podem avaliar, entender o que pode estar afetando mais o seu ambiente, e também um gráfico de tendência aqui, né, mostrando que nesse horário aqui, né, pode ser o horário também de final do dia ali, né, mas nesse momento teve uma mudança de comportamento, tá? Mas tudo isso dentro do Endpoint Analytics. No Work from Anywhere, né, nós temos os relatórios que vão dizer quanto que o seu ambiente está pronto para o modelo de gerenciamento baseado em nuvem, né, o nativo em nuvem, seja do ponto de vista de sistema operacional, né, então a máquina tem uma versão de sistema operacional que está atualizada, né, Windows 10 ou 11 atualizado e apta para esse tipo de gerenciamento, né? Se os dispositivos têm identidade na nuvem, né, ou seja, se eles estão sincronizados para o Entra, e já são dispositivos gerenciados, se já estão com autopilot, tá? Mas então cada um desses aqui que a gente abrir, ele vai trazendo ali um pouco mais de detalhes, tá? Dentro desse relatório, o que eu queria destacar aqui para vocês, né? Além dessa visão de gerenciamento baseado em nuvem, temos essa opção, temos essa visão, na verdade, de quanto que esses dispositivos estão prontos ou não para migrar para o Windows 11, tá? Deixa eu até ver aqui se eu pego uma... Não está. Ver se consigo pegar aqui. Aqui. Esses dispositivos não têm a capacidade de migração. Então, aqui ele vai me trazer os dispositivos que já são Windows 11, os que não são Windows 11, né? E no meu caso, eu não tenho nenhum aqui nessa lista. Mas a ideia realmente é que ele vai trazer, né, nessa coluna, né, quais são os dispositivos que não têm a capacidade de migração para o Windows 11 e vai me falar qual que é o motivo, né, dele não poder fazer a migração, tá? Então, é o chip TPM, é família de processador, requisito de memória, tá? Então ele vai te trazer aqui nesse relatório esse requisito, e aí você poderia, por exemplo, criar um grupo dinâmico, né, ou criar um grupo com base, você consegue exportar nessas informações, então criar um grupo com essas máquinas e usar o Intune já para fazer o upgrade, ok? Bom,
indo agora para a parte do Advanced Analytics, tá? Então, Advanced Analytics, aí a gente tem aqui o relatório de anomalias. O relatório de anomalias, a gente pode pegar aqui as classificações, né? Então, ele vai olhar realmente para as mudanças de comportamento. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse aqui do Chrome.exe, está experimentando ali, né, crashes em vários dispositivos nas últimas 48 horas, tá? Então, ele traz, né, qual que é a severidade, se é um item novo, né, se é uma informação nova, a quantidade de dispositivos que foram afetados, quando que começou, né, esse tipo de comportamento, tá? E a gente consegue ver também mais detalhes, né, do processo. Então, é o Chrome.exe, lógico, sabemos aqui que é do Google, né? Mas essa versão específica do Chrome.exe que está tendo esse comportamento, tá? E, de novo, a lista de dispositivos afetados. Além da lista, né, eu quero saber quais são os dispositivos efetivamente que estão sendo impactados, né, com esse problema, tá? Então, ele já me traz a lista de todos. Se eu abrir qualquer um deles aqui, ele traz o timeline, tá? Então, eu vou pegar aqui no detalhe e entender quanto que esse comportamento realmente começou nesse equipamento específico, e aí fazer ali, né, uma análise comparando com alguma mudança prevista no ambiente, ou às vezes é um aplicativo que está configurado para buscar atualização, né, automaticamente, e essa versão específica está com algum problema, aí é realmente análise ali para correção do problema, tá? Mas a informação está bem mais fácil, né, de ser encontrada, e de novo, a ideia aqui é que vocês até trabalhem em formato proativo, né? Então, atuando realmente antes do usuário abrir um incidente, tá? Legal. Vamos mostrar agora o relatório de baterias, né, de saúde de bateria. Ele vai indo na mesma linha, né, dos anteriores, mas ele traz, então, aqui, de novo, né, o score do ambiente, qual que é a nota média ali das empresas, né, do mesmo segmento de indústria. Aí ele dá aqui uma nota, né, para a capacidade, né, ou seja, se essa bateria está atingindo, né, os 100% de carga, e como que está o processo de uso de bateria, né, de consumo da bateria quando você está desplugado ali, né, quando está o tempo de uso dela. Tá? Então, ele já traz também as recomendações. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho mais de 130 dispositivos, né, com bateria abaixo de 60% da capacidade, né, então talvez seja um item que faça sentido você olhar e falar, poxa, vamos ver essas máquinas aqui, estão ainda em tempo de garantia, né? Vamos tentar falar com o fabricante, às vezes alguma atualização de firmware, driver, ou às vezes precisa realmente trocar a bateria, né? E, de novo, melhor fazer isso enquanto a bateria está em garantia do que depois, tá? E também ele traz informações de linha do tempo, né? Então, traz um score aqui dos últimos 30 dias, e acho que outro recurso bem interessante também, né, que é quais são os processos, né, das aplicações ali em modo interativo que estão consumindo mais bateria, e também as não interativas, né, aquelas que ficam rodando ali em background e que também estão fazendo o consumo talvez além do normal das baterias, tá? Research Performance, né, que aqui ele vai trazer uma informação sobre, como eu já tinha dito ali, né, pico de CPUs, então uma nota de quanto tempo esses dispositivos estão trabalhando, né, com pico de CPU ou pico de memória RAM, tá? Então também traz uma avaliação na mesma linha, né, com o triângulo mostrando a média. E também a informação de linha do tempo, tá, que vocês podem utilizar. No meu caso, aqui na demo, ele ainda está focando mais em Cloud PC, né? Então os dispositivos são só dispositivos do Windows 365, porque essa mudança foi recente, então o meu tenant de demo eu ainda não tenho, tá? Mas hoje ele é uma funcionalidade que está disponível também para dispositivos
físicos. Com isso, já cobri acho que todos os pontos que eu queria tratar com vocês e vou compartilhar, ou passar, na verdade, agora para o Carlos Brito, seguir com a parte de consulta de dispositivos. Obrigado, Marcos, e olá a todos. Gostaria de levar alguns minutos para falar com vocês sobre consulta de dispositivos no Intune. Primeiro, vamos começar com os pré-requisitos, né? Acho que o Marcos também tocou anteriormente nesses pontos aqui, mas também para consulta de dispositivos é necessário obter a licença de Intune Análise Avançada, que o Marcos acabou de falar. E essas funcionalidades de análise avançadas podem ser obtidas através de um suplemento de análise avançada do Intune. E também está dentro do Microsoft Intune Suite, que a gente tem conversado nessas duas últimas sessões. E para poder utilizar essa funcionalidade, o dispositivo também precisa estar inscrito na análise de ponto de extremidade, precisa participar também do serviço de notificações de WNS, e qualquer administrador tentando utilizar essa funcionalidade dentro do Intune, na área de funções, abaixo de dispositivos gerenciados, existe uma opção de consulta que precisa ser habilitada para que essa funcionalidade possa ser executada. E essa funcionalidade só existe para dispositivos gerenciados e também precisa ser dispositivos de propriedade de empresa ou escolar, ou seja, não funcionaria para dispositivos que são inscritos como dispositivos pessoais. E, em termos de plataforma, no momento é suportado para dispositivos Windows 10 e posteriores. Ok, então agora vamos falar um pouco mais de detalhes sobre a consulta de dispositivos para dispositivos selecionados. A ideia é prover consultas de linguagem de custos interativas, que pode ser feita sob demandas para dispositivos que estão online e são gerenciados por cloud, né? E, como falamos anteriormente, precisa de dispositivos de propriedade corporativa ou escolar. Existe uma criptografia de ponta a ponta, desde a consulta até os resultados que são retornados aqui. Então, tudo, com certeza, bem seguro. E existem acesso a várias entidades que realmente não são coletadas pelo inventário normal no Intune. Como, por exemplo, você pode trazer Hive de registros, pode trazer detalhes de processos em execução no dispositivo que vamos ver em uma das demonstrações que vamos fazer aqui em seguida. E também pode trazer, por exemplo, mais metadados de arquivos. E a ideia é que a gente vai continuar a crescer essa lista de entidades que estão disponíveis para vocês, para que os clientes consigam, no decorrer do tempo, trazer as informações necessárias para poder tomar decisões e gerenciar os seus dispositivos de forma efetiva. No momento, como dissemos anteriormente, é suportado para o Windows 10 e acima, mas existe investigação e a oportunidade de a gente estender essa funcionalidade para dispositivos de macOS e Linux no futuro. Também temos planos para poder disponibilizar a funcionalidade para poder salvar consultas, carregar consultas interiores, ver histórico de consultas e até mesmo outros tipos de guias para facilitar a utilização dessa funcionalidade no console, né? Já que é uma linguagem de custo um pouco diferente de que administradores podem estar usados a utilizar no processo de administração de dispositivos hoje. Ok, então vamos ver como funciona essa consulta de dispositivos de forma prática aqui através dessa demonstração. Então, primeiro, vamos lá. Começamos sempre no centro de administração do Intune, vamos para dispositivos. Como só funciona para Windows, selecionamos Windows, vamos buscar o dispositivo que está online no momento e vamos para a opção de consulta de dispositivo. E nesse caso, a gente vai tentar ver quais são os discos criptografados nesse dispositivo. Então, a gente utiliza essa funcionalidade de Encryptable Volume
e o atributo vai ser protection status, e que a gente vai ver que seja igual a protected, ou seja, está pedindo para mostrar todos os volumes que estão com status de protected para esse dispositivo. Executamos, então, essa query, e podemos ver aqui que retornou que esse dispositivo está com o volume C criptografado, e também podemos até ver que o tipo de criptografia utilizado, que é a AES 128, e também podemos ver até a porcentagem de criptografia que está no dispositivo no momento. E podemos ver aqui, esse aqui está totalmente criptografado. Perfeito. Então, agora que já vimos a experiência de como utilizar a consulta de dispositivos de forma manual, construindo as consultas de linguagem custo manualmente, agora eu queria mostrar para vocês como que podemos utilizar o Copilot no Intune como um assistente para fazer essas consultas de dispositivos usando a linguagem de custo. Para ajudar no processo. Como eu disse, talvez seja algo novo para os administradores, e esse processo vai facilitar a conversão para uma linguagem de custo muito mais facilmente. Nós vamos focar essa apresentação especialmente na funcionalidade do Copilot do Intune para a consulta de dispositivos, mas teremos uma apresentação no futuro que vai cobrir em mais detalhes as capacidades disponíveis no Copilot no Intune e também as funcionalidades do Copilot para segurança. Então, aqui vai ser um pouco mais focada, mas no futuro teremos algo que vai expandir muito mais detalhes das funcionalidades existentes no Copilot para o Intune. Então, vamos lá. Qual a ideia aqui? A ideia, utilizando o Copilot como assistente de criação dessas consultas, é para criar um processo de eficiência para fazer consultas personalizadas. Então, a ideia é te ajudar a perguntar de forma natural algo que precisa descobrir sobre um dispositivo, iterar para que você consiga validar e obter exatamente a consulta que você está precisando, para que você consiga, com os resultados obtidos, atuar nos resultados que foram passados. Ou seja, vamos pedir algo em linguagem natural e vamos traduzir de uma linguagem natural utilizando o Copilot no Intune para te ajudar a descobrir respostas que possam te ajudar a atuar de forma significativa e eficiente. Ou seja, com o Copilot, podemos criar uma query automática que vamos trazer informações específicas dos dispositivos que são existentes na plataforma de dados do Intune. Perfeito. Então, vamos lá. Então, a consulta de dispositivos com Copilot, que atualmente está em versão prévia no Intune, como falamos anteriormente, a ideia é auxiliar administradores a conseguir criar essas consultas de linguagem custom de uma forma mais natural e convertendo a queries que possam ser executadas. Está somente disponível para dispositivos gerenciados, assim como é o pré-requisitos de consulta de dispositivos, também, como dissemos, de propriedade corporativa ou escolar, e utiliza a mesma interface de usuário do Copilot que existe atualmente no produto, que também está em versão prévia, ou seja, uma extensão da capacidade do Copilot que temos atualmente em versão prévia. E somente vai prover consultas, depois da conversão da linguagem natural, de consultas que são válidas e executáveis. Então, é claro que é preciso validar que as consultas realmente atingem os seus objetivos, né? Por isso que o intuito de você iterar, né? Para ter certeza que você está tendo as informações necessárias que você precisa. E no final, apesar de ser Copilot, para essa funcionalidade especificamente do Copilot no Intune, só vai responder a perguntas relacionadas à consulta de dispositivo. Ou seja, se fizer uma pergunta não relacionada a esse tema essa interface para interagir com consulta de dispositivos, não terá resposta. Claro que, como disse, vamos ter uma sessão para falar sobre
outras capacidades do Copilot no Intune, que podemos utilizar outras capacidades, como, por exemplo, a habilidade de fazer troubleshooting, ou a habilidade de ajudar na criação de políticas, mas nesse caso especificamente, para a funcionalidade de consulta de dispositivos, somente vai responder para perguntas relacionadas à consulta de dispositivo. Então, passando alguns exemplos aqui, a gente vai fazer um desses exemplos durante a demonstração, mas queria passar só alguns exemplos de coisas que podem ser feitas através do Copilot no Intune, agindo em conjunto com consulta de dispositivos. Uma delas, por exemplo, me mostre a porta de RDP configurada no registro do dispositivo, por exemplo. Ou até mesmo lista todos os drivers relacionados à câmera que está instalado no dispositivo. Ou lista de processos que vamos fazer na área de demonstrações que vamos fazer em seguida. Ou também podemos ver, por exemplo, qual é o status do Defender no dispositivo, ou até como vimos anteriormente, o status de criptografia do dispositivo, até mesmo listando eventos de travamentos de aplicativos, como o Marcos falou também na área de ponto de extremidade. E, por final, existem várias outras perguntas e exemplos que podem ser feitas aqui, que está nesse repositório de comunidade, que pode passar muito mais exemplos do que você pode utilizar para poder fazer essas consultas utilizando uma linguagem mais natural. Ok, perfeito. Agora, nós já vimos qual o processo de forma prática para criar uma consulta de dispositivos sem utilizar o Copilot. Agora vamos fazer o mesmo com um cenário um pouquinho diferente, que pode ser até um pouquinho mais complexo, mas agora utilizando o Copilot, né? Vamos lá. Primeiro, começamos no centro de administração do Microsoft Intune, dispositivos, novamente, o mesmo lugar que fizemos anteriormente. Windows, procuramos pelo dispositivo que vamos fazer a pergunta, consulta de dispositivo, né, que é a funcionalidade, mas dessa vez vamos utilizar a consultar com o Copilot para nos ajudar. Aqui pode ver que tem algumas perguntas já que estão pré-feitas para você poder utilizar, se quiser, para te ajudar a dar exemplos de perguntas que podem ser feitas, mas nesse caso vamos fazer a pergunta, me mostra os 10 principais processos em execução, eliminando o SVC host, que já está sempre rodando, né? Então ele vai te dar o resultado que pode ser colocado no editor, ou colocado e executado, o que vamos fazer. E uma vez que é gerado, pode ver que a query é um pouquinho mais complexa do que a query anterior, que está envolvendo, na verdade, das propriedades diferentes do que utilizamos anteriormente, e até algumas outras partes de linguagem do custo, como, por exemplo, mostrar os 10 primeiros baseado no working set size bytes, que é um pouquinho mais avançado do que fizemos anteriormente. E como pode ver aqui, temos a lista dos 10 processos listados pela query que fizemos. E, mais uma vez, a ideia é que se realmente você quer ir um pouquinho mais a fundo para poder entender melhor detalhes sobre um desses processos e levar da área de processo, por exemplo, para a área de CPU ou para a área de System Info, na verdade, você pode continuar a história dependendo do processo que você está tentando atingir aqui nessa área de consulta de dispositivos, pode continuar acrescentando para poder chegar na área onde pode te dar as respostas que você está precisando, ou até mesmo os eventos específicos que você precisa para poder atuar nesse dispositivo, dependendo de qual seja o seu intuito no momento de gerar essas queries. Mas com certeza você pode ver aqui que com o Copilot, a geração das consultas utilizando a linguagem Custo foi muito mais fácil. Bom, era isso que eu queria cobrir com vocês aqui sobre a consulta de dispositivos. Agora eu vou passar para Catarina, que vai falar com vocês sobre Intune P2. Com você, Catarina.
terminar as sessões que temos feito sobre Intune Suite com o último componente, que é o Intune P2. Temos falado sobre todas as outras features do Intune Suite e agora vamos terminar, damos por terminada as nossas sessões sobre Intune Suite com esta componente. E esta componente vamos falar sobre 3 diferentes capacidades que estão incluídas no Intune P2, que está incluído no Intune Suite também. A primeira funcionalidade que vamos falar vai ser sobre o Microsoft Tunnel para MAM. O Microsoft Tunnel já existe e está disponível para dispositivos que estão a ser gerenciados por Intune, mas com esta capacidade do Microsoft Tunnel para MAM, fica também disponível para dispositivos que não estão a ser geridos, que não estão a ser gerenciados. Ou seja, se os nossos utilizadores tiverem dispositivos pessoais e precisarem de aceder a recursos da empresa de forma segura e de forma privada, temos aqui uma possibilidade de habilitar o seu acesso através do túnel para MAM. Com o túnel para MAM, vamos ter suporte de VPN para o dispositivo ou para a app VPN, ou seja, podemos habilitar a VPN apenas para uma aplicação específica que fica determinada. Temos a possibilidade de habilitar a ligação automática, ou seja, os utilizadores não precisam de fazer nada para ter a VPN habilitada para aceder a esse recurso e é possível usar o Edge tanto para aceder a esses recursos da empresa como para browser pessoal, garantindo toda a privacidade que os utilizadores necessitam de ter. Ou seja, é possível usá-lo tanto como browser pessoal como para browser para aceder a recursos cooperativos. E isto é uma capacidade que está disponível para mobile, ou seja, para Android e para iOS. A segunda capacidade que temos no Intune P2 é a atualização de firmware mobile over the air. E aqui estamos a falar especificamente para dispositivos Android. Esta capacidade é algo que está disponível para fabricantes que assim o suportam. E no caso do Intune temos suporte e cooperação e integração para dispositivos que sejam Samsung ou Zebra. E essencialmente o que esta capacidade permite é garantir que os dispositivos são atualizados, que têm todos os patches de segurança e de software, atualizações, alterações ao firmware, através, ou seja, over there. Ou seja, não é necessário os utilizadores acederem a lado nenhum para conseguirem ter esses downloads. E é possível agendá-los ou, se assim o definirmos, fazê-lo por pedido do próprio utilizador. Aqui os dispositivos devem estar totalmente geridos, dedicados ou corporate owned com perfil de trabalho. Ou seja, se os dispositivos não estiverem apenas com perfil de trabalho num dispositivo pessoal, não é suportado. E vamos precisar de uma licença de Intune P2 para funcionar. Vamos então à terceira capacidade que está no Intune P2, que é a capacidade que nos permite gerir dispositivos especializados com o Microsoft Intune. E o Microsoft Intune já suporta diferentes plataformas, diferentes sistemas operativos, mas até o momento não suportava todos os dispositivos mais especializados, aqueles dispositivos que se calhar não temos tanto nas nossas organizações, mas que são dispositivos especiais, tais como dispositivos de headsets de inteligência, de AR, VR, ou seja, de virtual reality, de realidade virtual ou de realidade aumentada, ou mesmo dispositivos com um ecrã muito grande que correm em Android, dispositivos em salas de reuniões, como por exemplo os dispositivos do Microsoft Teams Rooms. Esses não eram suportados ainda com o Intune, mas com o Intune P2 ficam então já suportados. Já temos suporte para headsets
do RealWear, HTC, Meta, e há outros dispositivos que vão sendo adicionados com o tempo. Temos vindo a adicionar bastante suporte para outro tipo de dispositivos à medida que estes são testados e validados. E assim também temos suporte para o Teams Rooms, Surface Hub e dispositivos partilhados. E com estas capacidades do Intune P2, damos por terminado o conteúdo do Intune Suite e vou agora passar a palavra à minha colega Fernanda para prosseguirmos para as perguntas e respostas. Muito obrigada, Catarina. Obrigada a todos. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha... aqui. Então tá, obrigada a todos, né? Vocês continuaram aqui com a gente. A gente recebeu algumas perguntas, tá? E fiquem à vontade para mandar mais aí no nosso Q&A. Então, eu vou estar fazendo essas perguntas e aí, conforme os apresentadores, né? Eles vão estar nos respondendo. Então, vamos lá. Uma das perguntas que a gente recebeu, desculpa, seria de: podemos ser notificados de novas versões disponíveis? Acredito que essa pergunta seria para o Ricardo, né, na parte de aplicações. Alô, Ricardo, você me escuta? Fernanda, sim, a gente ouve. O Ricardo está com algum problema no áudio. Tá. Então, vamos passar para a próxima pergunta, tá? Deixa eu... Bom, mais uma pergunta assim que a gente recebeu. É possível fazer consulta de dispositivo para dispositivos que não estão online? Acredito que essa pergunta seria ao Carlos. Sim, para mim mesmo, Fernanda. É uma ótima pergunta. A gente recebe essa pergunta bastante nesse tópico de consulta de dispositivos. E a resposta é: no momento não é possível fazer consulta de dispositivos que não estejam atualmente online. É algo que estamos evaluando para poder incorporar uma funcionalidade onde podemos prover dados de inventário de dispositivos que foram reportados pela última vez, mas no momento realmente é necessário que o dispositivo esteja online. Perfeito, muito obrigada, Carlos. Temos mais uma pergunta, né, que foi recebida. E qual o licenciamento necessário para o uso do Endpoint Analytics? Marcos? Fernando, sim, no caso do Endpoint Analytics, seria realmente só o Intune Plano 1, né? Então todos os clientes que têm licenciamento do Intune Plano 1 embarcado em qualquer uma das suítes, né, podem ter acesso a essa solução, tá? Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui que foi recebida. A funcionalidade de consulta de dispositivos, ela funciona para todos os dispositivos gerenciados? Acho que essa pergunta seria para o Carlos. Sim, mais uma ótima pergunta. Como tem vários níveis para poder responder por consulta de dispositivos, é ótimo clarificar os pontos necessários aqui. Primeiro, o dispositivo, como você disse, precisa ser gerenciado, mas também precisa ser um dispositivo marcado como empresarial ou escolar. E segundo, o dispositivo precisa participar do processo de notificação de Windows Notification Services, ou WNS. E o terceiro é que o dispositivo precisa ser registrado no ponto de extremidade também no Endpoint Analytics, né, para poder também prover as informações necessárias para a consulta de dispositivos. Uma vez todos esses pré-requisitos sejam metidos, né, sejam validados de forma com sucesso, é possível fazer a consulta de dispositivo nesses dispositivos. Então, mais uma vez, precisa estar
registrado no análise de ponto de extremidade, precisa participar de notificações de WNS, e terceiro, precisa ser de propriedade escolar ou corporativa. Tendo esses três, consulta de dispositivos funciona corretamente. Maravilha, muito obrigada, Carlos. Temos mais uma pergunta aqui que foi recebida. O Microsoft Tunnel para MAN, ele funciona igual para Android e iOS? A pergunta seria para a Catarina. Sim, acredito que sim. Como em muitas funcionalidades, elas são um pouco diferentes e diferem um pouco entre Android e iOS. Há alguns pré-requisitos diferentes para ambas as plataformas. Por exemplo, para Android é necessário ter o Company Portal instalado, não é preciso fazer login, até porque o objetivo desta funcionalidade é a habilitação do túnel para dispositivos pessoais, então não é preciso fazer login no Company Portal, e é preciso também ter o Defender para Endpoint instalado no Android, enquanto que no iOS isso não é necessário, nenhum dos dois. E depois, por exemplo, para o Android, é possível ter a VPN para o dispositivo inteiro, e para o iOS é apenas possível ter per app VPN. Então, existem algumas diferenças entre os dois. No slide seguinte vamos ter alguns recursos, alguns links. Eu indiquei lá também um link que pode ser, julgo que vai ser útil para resolver esta questão, onde podem encontrar um quadro comparativo entre os dois e perceber quais é que são as diferenças. Maravilha. Catarina, eu vou aproveitar que você está aqui falando, que eu acho que tem mais uma pergunta para você. As atualizações de firmware mobile over the air, né? Elas estão disponíveis para todos os modelos? Não, neste momento nós temos integração apenas com Zebra e com Samsung, que tem o seu próprio sistema que habilita estes updates. Existe, no entanto, uma política no Intune, uma Device Restriction Policy, que pode ser configurada para todos os outros modelos. Não tem tanta capacidade de gestão, mas também é possível fazê-lo com essa política. Maravilha, maravilha. Muito obrigada. Vamos seguir aqui que tem mais uma pergunta. Com o Intune Advanced Analytics, como, na verdade, né, o Intune Advanced Analytics ele pode ajudar a identificar e resolver problemas de conformidade, né, de dispositivos em uma organização? Isso é para você, Marcos. Vamos lá. Beleza, Fernando. Então, quando a gente usa o Advanced Analytics, né, ele pode ajudar a identificar e resolver problemas de conformidade, né, de algumas maneiras. Por exemplo, né, fazendo a detecção proativa de problemas, né, então a organização dessa forma pode identificar, né, um problema antes do próprio usuário abrir um chamado ali, né, e impactar, né, gerar um impacto dentro da organização. Segunda forma, né, tendo realmente uma visibilidade abrangente, né, porque ainda mais nesse modelo, né, de cloud native, às vezes é difícil de a organização ter uma visão sobre o que está acontecendo na organização, né, porque não tem, geralmente quando a gente fala de estações de trabalho, né, não tem muitas ferramentas de monitoração, não é tão comum, né, ter soluções de monitoração, então acaba trazendo uma visão mais detalhada ali da experiência, né, do usuário, e habilitando os administradores a entenderem, né, quais dispositivos estão fora de conformidade, né, e o porquê, né, a causa raiz ali. E além da própria otimização, né, no processo de solução desses problemas, né? Então, como os insights, né, são baseados em dados, o Intune Advanced Analytics acaba agilizando e simplificando, né, o processo de resolução de problemas, porque ele consegue consolidar todas as informações e realmente trazer o que é mais crítico, né, para que o administrador possa corrigir. Maravilha, muito obrigada, Marcos. Eu vou voltar só na pergunta que tivemos, né,
já que o nosso amigo Ricardo está tendo um problema de áudio, então eu vou endereçar essa pergunta. Então, seria de podemos ser notificados de novas versões disponíveis, né? Isso em relação à parte de aplicações. Então, atualmente não, né? Vocês terão apenas a opção de validar, né, no relatório de monitorização as aplicações, né, de novas versões disponíveis, tá? Então tá, com isso a gente termina a questão de perguntas que nós recebemos. Muito obrigada a todos que participaram, tá? E vamos lá. Agora eu digo a parte legal. E como eu coloquei aí no chat para vocês, na parte de Q&A, né, nós temos um survey. Seria muito importante se vocês pudessem participar, né, respondendo esse survey. É importante para a gente saber o que é que vocês, né, querem que a gente traga, né, de sessões, se como a gente está abordando essas sessões, né, está satisfatório. Então, quem puder participar, né, e responder o nosso survey, o link está aí, vocês também estarão recebendo através do e-mail. Então, quero anunciar para vocês que novas sessões, né, já estão vindo. A gente pretende, né, trazer agora outros temas, como vocês podem ver, né, vamos sair um pouquinho da parte, né, de Intune, já entrar também com o Microsoft Entra Suite. Então, muitas novidades, assim também como o Microsoft Copilot para segurança e o Copilot no Intune, tá? Então, muitas novidades estão vindo. Espero vocês, né, que participem dessas sessões que a gente vai estar lançando. Vamos tentar fazer ainda esse ano, mas, né, não podemos prometer datas ainda, mas fiquem ligados que a gente vai estar anunciando, né, no nosso canal. Vamos estar também postando, né, através do LinkedIn, tá? Então, para seguir, né, vocês também vão estar recebendo essa apresentação, onde vocês vão encontrar a lista de referências de todas os assuntos, né, as documentações do que a gente abordou hoje aqui. Quero agradecer a todos os oradores, excelente conteúdo, e obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora, tá? Aos que vão estar escutando, né, online, os que não puderam participar, muito obrigado. Continue se registrando, continue nos dando feedback de vocês, que a gente precisa, né, para continuar trazendo essas sessões. Então, obrigada a todos, e com isso a gente conclui a nossa sessão de hoje. Uma boa tarde para vocês.